Ou seja, anteriormente, todos os julgamentos de conta aqui na Câmara, senhor presidente, poderia ser contestado na Justiça, justamente porque não tinha a lei do ficha limpa inserida no nosso regimento interno. A partir de agora, todos os julgamentos políticos ou não políticos que se fizer aqui na Câmara terá um respaldo muito maior e, com certeza, o Tribunal de Contas levará em consideração as decisões aqui e a pessoa que responder por improbidade administrativa ficará impedido de ser candidato no município de Mairinque. São essas as minhas palavras. Fica aqui as minhas considerações, senhor presidente. Agora tem a palavra o responsável pelas contas do ex-prefeito Denis por 60 minutos, sem a parte. Doutor Júlio, que tem uma procuração aqui para representar o prefeito Denis. Doutor Júlio César Machado. Eu vou pedir que a plateia novamente não se manifeste para que o doutor Júlio possa explanar sua defesa. Está aberta a palavra, presidente? Aberta a palavra. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes de Mairinque. Eu gostaria, antes de mais nada, de fazer uma pergunta, se é regimental, na verdade, a votação antes da defesa. Porque nem manifestei a defesa e todo mundo já votou. Então, eu gostaria de saber se isso é regimental e deixar registrado na minha fala já de início. Então, okay? Assim, respondendo o senhor, o vereador ele tem direito a explanar por 30 minutos o que ele achar que ele deve estar levando para a tribuna. Então, é o direito do vereador. Se ele quiser antecipar uma decisão e se na hora da votação ele quiser voltar atrás, é um direito do vereador. O voto não foi consignado, então? O vereador ele explanou sobre uma tendência de voto, mas o voto vai ser consolidado no momento que eu colocar em votação. Ok. Então vamos lá. Como tem uma presença significativa do pessoal da cidade, eu gostaria de esclarecer um pouquinho, porque, principalmente na fala do vereador Giovanni, foi dito que ele teve a tranquilidade, ele ficou tranquilo, que após a leitura todo mundo entendeu o que foi dito. Eu discordo dele, tá? Eu acho que ninguém entendeu nada, na verdade. E não é fácil, efetivamente, entender uma linguagem técnica. Ok? E eu vou tentar simplificar um pouquinho isso para vocês. O Tribunal de Contas do Estado... Gente, eu quero falar um pouquinho, quero saber se prestar atenção. Eu peço que a plateia não se manifeste. Tá? Eu acho que a gente tem que ser justo com os dois lados. Então eu peço que a plateia não se manifeste. Senão eu vou pedir para que a reforço da Guarda Municipal, vou ter que retirar algumas pessoas, vou ficar numa situação muito desagradável, porque eu vou ter que cumprir a minha função de presidente nessa casa. Então eu peço a colaboração de todos, para que eu consiga conduzir essa sessão da melhor forma possível. Continuando. Gente, olha só, Tribunal de Contas, qual o papel constitucional do Tribunal de Contas? Fiscalizar os atos de gestão da administração pública. O Tribunal de Contas, para falar simplificadamente, é aquele vizinho chato que vem na casa da gente e fala, olha, tem poeira em cima do seu móvel, aquele prato está sujo, você me serviu um refrigerante, uma água num copo mal lavado, e assim sucessivamente. O Tribunal de Contas é esse vizinho chato, que todo ano
visita todos os municípios do estado de São Paulo e aponta falhas. Nós estamos falando aqui de falhas, não estamos falando de desvio de dinheiro, irregularidade. Eles também apontam isso, certo? Mas eles apontam falhas com o objetivo de incentivar a melhoria do serviço público e a correção dessas falhas, como bem falou o vereador Giovanni na fala dele, a questão da eficiência. A administração pública deve perseguir a eficiência, sim, porque o recurso público é escasso e os municípios hoje estão estrangulados e não conseguem dar conta de tudo o que tem que fazer. Eu trabalho para vários municípios, não tem um município que não passe por dificuldade. Tá? Agora, tecnicamente, o tribunal tem obrigação e tem competência técnica para dizer o que é certo e o que está errado. A auditoria do tribunal veio até aqui em 2011 para verificar as contas de 2010, fez um relatório. Esse relatório trouxe uma série de inconsistências, de falhas na visão do auditor. Começa por aí, ok? Então, quando a gente fala em equívoco, quando o vereador falou aí que a auditoria cometeu equívocos, claro que comete equívocos. O auditor que também vem aqui é humano. Eu trabalho com defesas há 10 anos e já peguei um monte de erro de cálculo de auditor do Tribunal de Contas. Aliás, eu fui um deles. Ok? Trabalho hoje justamente para ajudar os prefeitos nessa empreitada que não é fácil. O auditor erra. Esse processo começa a tramitar dentro do tribunal por muito tempo. E várias outras pessoas que tecnicamente são tão capazes ao que veio aqui e fez o relatório, começa a ouvir a defesa, analisar a situação e chegar a uma conclusão. Efetivamente, essa falha ocorreu ou não ocorreu? Então, quando na leitura foi dito que basicamente todos os apontamentos da fiscalização que veio aqui permaneceram no final, é mentira. Não foi isso. A maior parte dos apontamentos que a fiscalização do tribunal fez foram devidamente esclarecidos pela defesa e somente um apontamento levou o Tribunal de Contas a rejeitar as contas de 2010 do prefeito de Mairinque, da prefeitura de Mairinque. E foi justamente o repasse que a prefeitura fez para a Câmara Municipal. Então, eu posso dizer com tranquilidade para vocês, vamos esquecer tudo que foi lido e a gente vai ter que se ater tão somente ao repasse da prefeitura para a Câmara Municipal. E eu vou explicar um pouquinho como que funciona essa regra para vocês entenderem como é complicado de se aplicar. Bem, a Constituição Federal estabelece no artigo 29A que o Poder Executivo não pode, ou melhor, eu vou até ler para não cometer nenhuma falha. Tem a redação do artigo aqui. Ó. Artigo 29A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, ou seja, da Câmara Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária, guardem bem esse nome, receita tributária, e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Então, receita tributária realizada em 2009, que é o ano anterior a 2010, é a nossa base de cálculo para calcular o limite. Qual que é esse limite? 7%. Mas olha a curiosidade. Nós tivemos uma emenda constitucional no ano de 2009, uma emenda constitucional número 58. Alteraram esse limite de 8% para 7%, e o primeiro ano de vigência desse novo limite de 7% foi exatamente o ano de 2010, quando o orçamento do município de Mairinque já estava aprovado. Então, nós temos uma base de cálculo. E olha outra dificuldade de ordem técnica. Para se encaminhar um orçamento para 2010, não se pode esperar acabar o ano de 2010
9, para saber quanto que vai ser a base de cálculo. Tem que fixar o valor por uma estimativa e aprovar o orçamento. Então, o orçamento já estava aprovado. Esse é um detalhe importante. Por quê? Se nós pegarmos e continuar a leitura desse mesmo artigo, nós vamos ter uma disposição que está no inciso 3 do parágrafo 2º. Eu vou ler o parágrafo 2º, que é importantíssimo. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. 2 pontos. Inciso 3º. Para quem não sabe, crime de responsabilidade, o prefeito tem previsão de cumprir pena. Pena em regime fechado, prisão mesmo, tá? Crime de responsabilidade. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Logo, o prefeito, em 2010, tinha a obrigação de repassar para o legislativo na proporção fixada na lei orçamentária. Olha que contrassenso. O que eu faço? Repasso para a Câmara e extrapolo o limite que está no artigo 29A? Ou eu deixo de repassar e cometo um crime? Ele repassou para não cometer um crime. Começa por aí. Por quê? Porque se a gente volta para o artigo 29A aqui, o que diz o artigo 29A? O total da despesa do Poder Legislativo, o limite do artigo 29A é da Câmara Municipal. Se o prefeito repassar acima do limite, a lei, a Constituição, a nossa Carta Maior não fala que é uma irregularidade. Quem está dizendo que é uma irregularidade é o Tribunal de Contas. Nós vamos conversar sobre isso já já. Ok? Deu para entender isso tranquilamente. Eu acho que está bem pontuado isso. Esse é o primeiro ponto que é importante. Segundo ponto que é importante. Imaginem que a nossa mãe chegue e fale para a gente, olha, eu estou dando R$1.000 para vocês passarem o mês. Nós fazemos toda a nossa programação para passar o mês com R$1.000, e no final do mês, faltando 2 dias para acabar esse mês, a nossa mãe fala, olha, não é R$1.000 que vocês têm, então, me devolva 200 aí, que vocês têm só R$800. É isso que está acontecendo nesse processo, só para esclarecer um pouquinho, falando português bem claro, tá? Por quê? Porque o Tribunal de Contas, a nossa mãe, eu vou equiparar aqui a nossa Constituição, ou melhor, o nosso pai é a Constituição Federal. Ok? Que, em tese, no nosso exemplo fictício aqui, sem querer fazer qualquer analogia, o nosso pai, dentro dessa nossa casa hipotética, tem mais autoridade que a mãe, por ser a nossa Constituição Federal. A Constituição estabelece que a base de cálculo para calcular esse limite aqui é a receita tributária. Ok? E a nossa mãe está dizendo, olha, você tem R$800. Eu estou tirando esses 200 aqui, que é a receita da dívida ativa, que eu entendo que você não tem direito para compor a base de cálculo. É mais ou menos o seguinte, o que é receita da dívida ativa? Eu lancei, vou pegar só o IPTU para vocês entenderem esse exemplo. Eu pego o IPTU que é lançado em 2014 agora. Se esse carnê de IPTU, se essa parcela for paga dentro de 2014, ela conta como receita tributária do exercício 2014. Ok? Não foi paga em 2014. Virou o ano para 2015. Virou o ano para 2015. Ela é inscrita em dívida ativa. E se ela for paga em 2015, ela vai reentrar no caixa da prefeitura como receita de dívida ativa, tributária. Mudou? O dinheiro é outro? Simplesmente foi pago depois, mas continua sendo dinheiro de IPTU. E o Tribunal de Contas está dizendo que, pelo simples fato de ele não ter sido pago naquele exercício, ele não é receita tributária. E eu estou falando isso com muita convicção, porque eu fiz a sustentação oral desse processo no tribunal. Ok? E o pessoal técnico do tribunal me deu razão, falou, Júlio, você está certo, segue essa linha que você vai conseguir reverter. Só que o tribunal tem um entendimento de que não é receita para poder coibir os gastos do legislativo. Eles querem ser restritivos. Então, essa linha de raciocínio, a permanecer dessa forma, os senhores vereadores estão contribuindo para que o orçamento de vocês sempre sejam cortados. Essa é a grande